Como caminhoneiro, passei anos trabalhando para diferentes empresas. Por uma década, estive envolvido nesse trabalho e nos últimos 3 anos, estive empregado em um armazém no Kansas, despachando remessas. Minha rotina usual envolvia dirigir um caminhão de carga pesada, uma tarefa que executei no dia 2 de fevereiro. Naquela segunda-feira fria, iniciei minha jornada às 3 da tarde com a intenção de chegar ao destino na mesma noite. Eu estava determinado a evitar paradas desnecessárias à beira da estrada para descansar. Apesar de me sentir exausto após horas de direção, continuei, mantendo uma velocidade ligeiramente acima do limite para cumprir o prazo. À meia-noite, a estrada estava completamente escura, com meu caminhão sendo o único veículo naquele trecho deserto. Minhas pálpebras pesavam, meus olhos secavam e manter a concentração tornava-se uma tarefa árdua. Tentei me refrescar jogando um pouco de água no rosto, mas a sonolência persistia. Foi quando algo estranho aconteceu. Ao dar um gole na minha garrafa d'água, vi uma figura se aproximando rapidamente à distância. Em um instante de pânico, pisei no freio e o caminhão desacelerou, revelando um homem vestido inteiramente de preto com um lenço escuro enrolado em seu pescoço. Ele tinha um pescoço anormalmente longo, uma visão perturbadora que me fez hesitar antes de abrir a janela para oferecer uma carona. No entanto, ele simplesmente virou-se e desapareceu na floresta, deixando-me perplexo. Quando retomei minha velocidade normal, alguns momentos após o estranho encontro, avistei algo correndo pela rua à frente. No início, parecia um grande animal, mas à medida que me aproximei, percebi que era outra pessoa desconhecida. Dessa vez, decidi continuar dirigindo, mesmo que uma sensação de desconforto tenha se instalado em mim. Minutos se passaram sem incidentes, mas a fadiga começou a dominar meus sentidos. À beira do esgotamento, procurei desesperadamente um lugar para descansar. Finalmente, encontrei uma pequena área de descanso na estrada, uma clareira de cascalho isolada. Estacionei meu caminhão e, exausto, permiti-me cochilar por menos de 1 hora. Durante esse breve sono, sonhos inquietantes permearam minha mente, mas eu acordei ainda mais exausto do que antes. A estrada noturna, normalmente calma, agora parecia carregar uma atmosfera pesada e desconhecida. Mesmo assim, eu sabia que precisava continuar minha jornada para alcançar meu destino. Fui despertado por um pressentimento inexplicável. Ao olhar para o para-brisa, fiquei horrorizado ao ver o mesmo homem de lenço preto parado na frente do meu caminhão, com um sorriso sinistro e olhos arregalados. Tremendo de medo, liguei o caminhão e saí da clareira o mais rápido possível, sem olhar para trás. A partir desse momento, a viagem continuou sem incidentes, mas a experiência inexplicável assombrou meus pensamentos. Até hoje, não encontrei uma explicação lógica para esses eventos aterrorizantes, e a lembrança continua a me assombrar. Antes de conseguir um emprego de escritório na cidade, trabalhei como motorista da UPS por 2 anos. Foi uma experiência interessante e desafiadora, mesmo que fosse 2010, e eu já tivesse saído da faculdade há 2 anos. Minha rota de entrega geralmente começava por volta das 11 horas da noite e terminava às 7 da manhã. Era pleno inverno, então, às 5 horas da tarde, já estava completamente escuro. Naquela época, eu morava em uma pequena cidade no norte da Carolina. Não era exatamente um bairro nobre, para dizer o mínimo. Fazer entregas ali era peculiar. Algumas ruas tinham casas e trailers espaçados, enquanto outras áreas eram completamente desoladas. Isso significava que eu levava mais tempo para completar as entregas, pois as casas estavam muito distantes umas das outras. Em uma dessas noites sombrias, enquanto fazia entregas em uma rua com trailers e casas pequenas de um lado e uma densa floresta do outro, percebi que meu turno estava quase acabando. Já passava das 18 horas e eu tinha apenas algumas entregas restantes. Uma das casas naquela rua tinha um pacote que precisava ser assinado, então parei meu caminhão na frente dela. Ao abrir a caixa, notei que havia pequenos pedaços de metal soltos dentro dela. Fui até a porta da frente e bati, mas não houve resposta. Depois de alguns momentos, vi as cortinas de uma janela se mexendo
e ouvi passos se aproximando da porta. Uma mulher idosa finalmente abriu a porta, parecendo inquieta. Ela assinou o dispositivo de entrega de maneira descuidada e pediu para eu ajudá-la a levar a caixa para o quarto. Assenti, imaginando que seria uma tarefa comum. No entanto, quando entrei na casa, fui atingido por um odor nauseante. A mulher me levou por um corredor estreito até um quarto escuro. Ela disse que a luz não funcionava, e a única fonte de luz era a fraca lâmpada da sala vazando pelo corredor. Com dificuldade, carreguei a caixa em direção ao armário no fundo do quarto. No entanto, enquanto me aproximava do armário, percebi uma figura escura no canto do quarto. Havia claramente alguém ali, mas não conseguia distinguir quem era. A pessoa estava se escondendo, esperando não ser notada. Deixei a caixa onde estava, disse à mulher para ter um bom dia e saí rapidamente do quarto. Ela começou a gritar, exigindo que eu voltasse e ajudasse, mas eu não queria ficar para descobrir o que estava acontecendo. Após deixar o quarto escuro para trás, minha mente estava repleta de perguntas inquietantes. Quem poderia estar escondido naquele canto sombrio do quarto? Por que a mulher estava tão desesperada para que eu ficasse? As respostas permaneceram elusivas, enquanto eu caminhava pelas ruas iluminadas pelos lampiões, buscando escapar do desconforto que me envolvia. Naquela noite, terminei meu turno e comecei minha busca por um novo emprego, algo que me levaria longe daquela experiência desconcertante. Nos dias seguintes, enquanto folheava anúncios de emprego e enviava currículos, eu continuava revisitando aquela cena intrigante. Era como se o enigma do quarto escuro estivesse entrelaçado com minha determinação de encontrar um novo começo. Eu me perguntava se deveria ter ficado para descobrir o que estava acontecendo, se deveria ter confrontado a figura misteriosa, ou se simplesmente agi da maneira certa ao sair. Enquanto eu continuava minha busca por um novo emprego, minha curiosidade sobre o incidente só aumentava. Quem poderia ter estado naquele quarto? Por que a mulher estava tão apavorada? Essas perguntas ecoavam em minha mente, alimentando minha determinação de desvendar o mistério por trás daquela experiência perturbadora. Enquanto isso, eu me encontrava em uma encruzilhada entre o passado estranho e um futuro incerto. Cada aplicação de emprego que enviava representava uma esperança renovada, um passo em direção a um novo capítulo em minha vida, longe daquele corredor estreito e do quarto escuro que ainda assombrava meus pensamentos. Tenho sido motorista de caminhão desde os meus 25 anos e já tive minha cota de experiências estranhas ao longo das muitas viagens noturnas que fiz. Entreguei para várias empresas, o que muitas vezes significava atravessar o estado para chegar nos destinatários. Uma vez, tive que dirigir literalmente de um lado da Califórnia para o outro para entregar um trailer cheio de móveis de madeira. A maior parte da viagem foi em estradas desertas, onde a escuridão era intensa e a visibilidade limitada. Nestas estradas, eu podia dirigir um pouco mais rápido do que o normal, já que havia pouco tráfego. Em uma dessas noites, avistei as luzes traseiras de um carro à distância. Ao me aproximar, vi que era um velho Chevy Impala, parado à beira da estrada no deserto. Sendo uma pessoa prestativa, decidi parar e verificar se precisavam de ajuda. Ao me aproximar do carro, bati na janela, mas não obtive resposta. Olhei para dentro e confirmei que não havia ninguém no veículo. Curioso, usei minha lanterna tática para iluminar a área e descobri um posto de gasolina abandonado nas proximidades, algo que não havia notado antes. Decidi investigar e entrei no posto de gasolina. No entanto, o lugar estava escuro e silencioso. Quando gritei para oferecer ajuda, ouvi um sussurro pesado vindo de algum lugar da sala. Além disso, percebi uma respiração pesada em um canto escuro. Isso foi o suficiente para me fazer sair às pressas. Voltei para meu caminhão, mas quando liguei para a polícia para relatar o incidente, o carro à minha frente começou a acelerar pela estrada deserta. Curiosamente, retornei ao posto de gasolina para verificar e encontrei uma poça de sangue onde antes não havia nada. Relatei tudo à polícia estadual, mas não puderam encontrar evidências significativas, pois não havia corpo no local. Essa experiência
única na vida, sempre me assombrará. Desde então, instalei uma dashcam em meu caminhão para garantir que qualquer incidente futuro fosse documentado de forma adequada.